Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio. Dando continuidade ao nosso estudo de triângulos, nós vamos falar agora do bico do triângulo, tá? Os 4 pontos notáveis que o triângulo tem: o baricentro, incentro, circuncentro e o ortocentro. E é legal a gente ficar ligado nas propriedades desses pontos notáveis no triângulo e como que a gente constrói, tudo bem? Então, para falar isso aqui, eu vou projetar aqui a construção, né? E você vai acompanhar comigo como encontrar e como determinar esses pontos notáveis no triângulo, tudo bem? Então, me acompanhe lá, olha só. Então, moçada, temos aqui o programa GeoGebra, tá? Você pode entrar no site também do programa para trabalhar, para brincar com ele com construções geométricas. Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui, que a gente vai definir, é o baricentro de um triângulo. Esse ponto notável chamado baricentro. Então, olha só, vamos construir um triângulo aqui, ó. Então, aqui eu tenho um triângulo de vértices A, B, C, tá vendo? Então, deixa eu mover aqui os pontos, ó. Então aqui eu tenho um triângulo ABC. Deixa eu só tirar aqui os rótulos para não poluir tanto a figura. Opa, volta aqui, que ele apagou o objeto. Então aqui sai o rótulo, sai você e sai o rótulo aqui do vértice C. Então aqui, ó, tá? Então aqui o que nós temos? O que nós temos aqui? Aqui nós temos o triângulo ABC, daí toda aquela historinha que a gente viu a respeito do triângulo, você viu aqui na hora que eu apaguei os rótulos, né? Então nós temos aqui o vértice A, lá é o lado A, vértice B, aqui é o lado B, vértice C, aqui é o lado C. Daí o que eu vou fazer? Eu vou marcar agora, nos 3 lados do triângulo, eu vou marcar os 3 pontos médios. Eu vou marcar o ponto que divide cada um dos lados na metade. Daí lembra que nós estudamos um negócio chamado mediana? O que é mediana? É o segmento de reta que sai do ponto médio e vai até o vértice oposto. Então eu vou marcar as medianas e vou comentando com você aqui algumas coisinhas, tudo bem? Então, ó, me acompanhe lá, olha só. Então, moçada, olha só. Eu tenho aqui, vamos marcar lá, ó, ponto médio, tá vendo? Ó, o ponto médio do lado B, tá aqui. Ele está marcando aqui como ponto D. Então, olha só, o ponto D é o ponto que divide o lado AC bem na metade, ó. E aqui, ó, a gente consegue calcular a distância, o comprimento, tá vendo, ó? Só para você visualizar, ó, a distância de A até D. Você consegue visualizar aí, ó, 5,1. Se você calcular a medida de D até C, você também vai encontrar o quê? 5,1. Então, ali é o ponto que divide o lado AC bem na metade. Então, volta. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar a mediana relativa ao vértice B. Então, ó, o segmento B até o segmento D. Tá aqui a mediana, esse segmento F. Deixa eu só apagar o rótulo dele aqui. Então, tá. Esse aqui é o segmento BD, a mediana. Lembra de uma propriedade que nós vimos aqui, ó? Deixa eu só para construir aqui de novo para você, ó. Ó, vou fazer outro triângulo aqui, ó. Opa. Ó, esse triângulozinho, vamos, marca lá, meu garoto. Tá aqui, ó, esse triângulo. E aqui eu vou fazer um outro triângulo um pouquinho mais escuro aqui, ó. Lembra o que acontece, ó? A mediana vai dividir esse triângulo em 2 triângulos com a mesma área, ó. Vamos colocar a área lá do triângulo, ó. A área desse triângulo aqui, ó, 14,5. Ó, a área do outro triângulo, ó, 14,5. Tá vendo? A mediana dividiu os 2 triângulos em 2 áreas, em 2 triângulos equivalentes, ó, a mesma área. Não importa para onde eu mexo o vértice B, tá vendo, ó? Onde tiver o vértice B, ó, tá vendo, ó? Os 2 triângulos sempre vão ter a mesma área, não importa o que aconteça. Então essa é a propriedade da mediana que a gente estudou, né? A mediana divide o triângulo qualquer em 2 triângulos com a mesma área. Tudo bem? Então, deixa eu agora aqui, apaguei um triângulo, apaguei o outro, apaguei tudo. Então deixa eu voltar aqui,
Apaguei esse outro triângulo aqui. Então, deixa eu só apagar só você, não quero, eu só quero o triângulozinho, esse aqui, vamos ver. Aí, então agora aqui também, vou apagar você e vou apagar você. Voltamos lá para o nosso triângulo original. Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho para você visualizar, tá? E aqui eu tenho o vértice B. Agora, olha só, moçada. Então, aqui nós temos a mediana. Eu vou marcar outra mediana, tá? Ó, então, aqui o ponto médio. Vou marcar agora a mediana relativa ao lado A. Então, tá aqui o segmento AE. Tá joia? Então, aqui o segmento AE, que ele chamou aqui de segmento G. Deixa eu apagar. Agora, olha só. O que nós temos aqui, ó? Então, se você visualizar nessa figura, então o que nós temos? Ó, eu marquei a mediana relativa ao lado A, marquei a mediana relativa ao vértice B relativa ao lado B. Então aqui, ó, deu aqui no ponto médio D e no ponto médio E. O que nós vamos trabalhar é com esse ponto de intersecção aqui, ó, o ponto em que as duas medianas elas se intersectam. Esse ponto ele vai receber um nome especial, ele vai ser o baricentro do triângulo, ele vai ser o ponto G, ele vai ser o ponto de gravidade do triângulo. Então o que você tem que lembrar? O que é o baricentro de um triângulo? Baricentro de um triângulo é o ponto de intersecção entre as medianas, isso que é o baricentro. Então você marcou as medianas, localizou o baricentro. Agora, sabendo disso, o baricentro ele vai ter uma propriedade muito importante. Então, olha só, me acompanhe de novo lá no programa, olha só. Então, aqui, ó, localizamos o baricentro, então nós vamos fazer agora o ponto de intersecção. Então, tá aqui, ó, a intersecção desses dois objetos. Tá aqui. Ponto F que eu vou renomear ele. Vou chamar aqui, vou renomear esse ponto. Ele é o baricentro que geralmente a moçada coloca como sendo o ponto G, tá? Então nós temos aqui o baricentro. Deixa eu aumentar aqui para você visualizar. Olha só que coisa mais linda do mundo isso aqui, moçada. Qual é a principal propriedade que o baricentro tem? Se você pegar essa mediana, ó, de B até D, ela vai ter um comprimento, tá? O baricentro, ele vai estar localizado sempre a 1/3 do comprimento total. Como assim, professor? Se essa mediana, ela medir 15, a distância do ponto médio até o baricentro vai ser 1/3 de 15. Vai ser exatamente 5. E o resto vai ser 10, ó. Então, ó, quer ver? Vamos colocar lá a medida, já que isso é possível pra gente, ó. A distância de D até G. Ali tá dando 2,7, tudo bem? A medida de G até B vai ter que dar exatamente o dobro disso aqui, ó. Vai ter que dar 5,4, ó. Se a gente calcular a distância de D até G. Ó, 5,4. Ah, professor, deu 5,39. É que aqui nós temos uma coisa de aproximação, moçada, pelo tamanho do ponto, tá? Mas essa proporção, ó, deixa eu fazer um bem bonitinho aqui para você visualizar, ó. Vamos fazer aqui um triângulo isósceles, que o triângulo isósceles vai dar uma propriedade bacana pra gente. Primeira propriedade, lembra que eu falei quando o triângulo fosse isósceles, ó? Essa mediana, ela ia ser a altura. Aqui a gente vai ter um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, ó, essa distância aqui, ó, peguei um valor bem bacana, conseguiu visualizar, ó? Aqui está o baricentro. O baricentro ele vai estar a 1/3 do comprimento total. Quanto que vale o comprimento total? A mediana aqui, ó, vale 9. Então, daqui até aqui, do ponto médio até o baricentro, vai ser exatamente 1/3, né? 3. Outra consequência, se aqui é 1/3, aqui vai ser exatamente o dobro. É por isso que quando você for estudar um triângulo equilátero, uma das coisas que vai estar dita é que no triângulo equilátero, aqui você vai ter o raio da circunferência inscrita, ele vale exatamente metade do raio da circunferência circunscrita. Justamente por essa propriedade do baricentro. Então, ó, volta aqui comigo. Então, nós temos essa propriedade. Então, primeiro, baricentro é o ponto de encontro das medianas. Localizamos as medianas, localizamos o baricentro.
O que é o mais importante do baricentro? Você lembrar que no baricentro, ó, você tem a mediana total, o comprimento total da mediana. O baricentro vai estar localizado a 1/3, ou seja, a distância do ponto médio até o baricentro vai ser metade da distância do baricentro até o vértice. Então, o baricentro divide a mediana na razão 2/1. Se essa medida aqui é x, essa medida aqui é 2x. Professor, é só para uma mediana? Não, não. É para todas as medianas, para 3, ó. Então, acompanhe de novo lá. Nós temos aqui, olha só, se a gente for pegar a medida aqui, ó, deixa eu apagar essa aqui para não ficar poluído o desenho. Então, ó, e essa aqui também. Então, ó, se a gente, vamos lá, vamos, aqui. Se eu pegar outra medida aqui, ó, se eu pegar a distância, ó, daqui até aqui, tudo bem? 2,92. Aqui vai ter que dar exatamente o dobro, 5,83, 5,84, por aí vai. Se eu fizer agora ó, a outra mediana, quer ver? Ó? Vamos pegar aqui o ponto médio desse lado. Na hora que a gente ligar esse ponto médio aqui com o vértice oposto, ó, vai ter que passar pelo ponto G, ó. Tá vendo? Ó? Passou pelo ponto G. Localizamos o baricentro. Aqui. Vem você aqui. Cadê você? Deixa eu tirar esse rótulo. Daí, ó, o que nós vamos ter? Deixa eu apagar você para não poluir. A outra mediana, ó. A distância. Aqui tem uma distância x. Daqui até aqui vai ter uma distância que vai ser rigorosamente igual ao dobro desse x, tá? Então essa é a principal propriedade que a mediana tem. Beleza? Ó, bonitinho lá, tá? Agora, moçada, uma coisinha a mais aqui, ó. Nesse caso, eu fiz as 3 medianas. As 3 medianas dividiram esse triângulo em 6, tá vendo, ó? Deixa eu desenhar um aqui, ó. Deixa eu pegar esse triângulo aqui. Aqui. Deixa eu colorir ele diferentão. Vamos colocar aqui, ó, uma cor diferente aqui, ó. Vamos colocar um azulzinho. Tudo bem? Agora eu vou pegar um outro triângulo aqui, ó. Vou pegar esse outro triângulo, um dos outros 6. Aqui e aqui. Deixa eu também colorir ele de maneira diferente. Aqui para você visualizar. Vamos pegar aqui um verdinho aqui, ó. Fechou. O que nós vimos? Nós vimos que a mediana divide o triângulo em 2 triângulos de mesma área. Só que agora eu tracei as 3 medianas e eu obtive ali, ó, 6 triângulos. Tá vendo que nós temos 6 triângulos? O que vai acontecer? Olha só que coisa mais linda do mundo, ó. Olha esse triângulo verde aqui, ó. Quanto que deu a área dele? 6,67. Quanto que você acha que vai ser a área do triângulo azul? Oh, 6,67. Rigorosamente a mesma. Então, o que nós temos? Nós temos a seguinte situação. Aqui, ó, volta comigo para cá. Volta comigo para cá. Olha só. O que nós temos aqui? Olha só que bacana. A propriedade da mediana também vai ser o seguinte, ó. Quando eu traçar as 3 medianas, as 3 medianas vai dividir o triângulo em 6 triângulos. Esses 6 triângulos vão possuir a mesma área. São 6 triângulos equivalentes, tudo bem? Então, ó, importantíssimo você dominar e dominar muito bem as propriedades que nós temos no baricentro do triângulo, o encontro das medianas. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, moçada. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tá bem? Tchau, tchau.